Muchas gracias. Bueno, hola a todos los presentes en este taller. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Como saben, hoy en día se anunció que Latinoamérica es el nuevo foco de la situación coyuntural que estamos viviendo, que sabemos que es muy dura para todos. Y como ProChile nosotros estamos convencidos de que dentro de toda esta situación tan compleja se nos presentan importantes oportunidades que nosotros queremos poner a disposición de nuestros clientes, de la gente que trabaja con nosotros, de nuestras empresas. Y es por eso que hoy estamos siendo convocados a un taller de comercio electrónico, mediante el cual quisiéramos acercar a ustedes las oportunidades que tiene Brasil y Paraguay para que podamos identificar aquellos lugares, aquellos canales donde los cuales podamos nosotros trabajar, que podamos aportarles a ustedes un granito de arena en este proceso tan complejo y que ProChile también se pueda hacer parte cercana, digamos, a las necesidades que hoy tenemos. Y en este día miércoles 27, quiero dejar con ustedes a los tres protagonistas de esta presentación. Para comenzar va a hablar con nosotros sobre la situación general del e-commerce en Paraguay, Carlos Brunel, nuestro agregado comercial de ProChile en Paraguay, que ahí está saludándonos. Adicionalmente, de la situación también general del e-commerce en Brasil, está con nosotros María Julia, nuestra agregada comercial, que ahí está también saludándonos. Y adicionalmente, contamos hoy día con un gran actor del ecosistema en Brasil, Gerson Rolim, ¿cierto? El director de la Cámara Brasileña de Comercio, ¿cierto? Chileno, brasileña en Brasil. Así que los dejo con ustedes a ellos tres, nuestros presentadores. Yo voy a estar moderando esta situación. Mi nombre es, partí de atrás para adelante, Natalia Arcos. Yo soy la jefa de Sudamérica, así que estoy a total disposición también de ustedes. Y voy a ir haciendo la coordinación de las preguntas en la medida en que vayan saliendo ya al final del taller. Así que ahora dejamos con ustedes a María Julia, nuestra agregada comercial en Brasil, quien nos va a hacer un pequeño resumen de la situación con ese país, para luego seguir con nuestro invitado Gerson Rolim de la Cámara Brasileña de Comercio Electrónico. María Julia, el micrófono y la cámara es suya. Bueno, Nati, gracias por la presentación. Como tú bien mencionaste, esta es una breve presentación de nuestra relación comercial con Brasil. La idea es dar una visión general de lo que es Brasil, sus dimensiones, las cifras de este país, la relación con Chile y los principales sectores donde Chile es proveedor. Bueno, aquí rápidamente, para no atrasarme, vamos a hablar de las dimensiones. Brasil tiene dimensiones continentales, es el quinto país más grande del mundo. Brasil ocupa el lugar número 9 dentro de las potencias mundiales, en el ranking de las potencias mundiales. Es un mega mercado. En cifras, podemos decir que el PIB del 2019 era 2.299 billones de dólares, y el PIB per cápita de 16.466, tiene una población de 210 millones de personas. ¿Cómo es la relación entre Chile y Brasil? Chile y Brasil hace 24 años tienen un acuerdo de complementación económica entre Chile y el Mercosur, que es el ACE35. Este ACE35 dice que para todos los productos chilenos originarios vamos a ingresar con un arancel cero, o sea, vamos a tener una preferencia arancelaria del 100% y ingresar con un arancel cero de importación a estos mercados. Ya en el año 2018, Chile y Brasil inician negociaciones para un tratado de libre comercio que se firma ese mismo año, a fines del 2018, por el presidente Temer y el presidente Piñera. Ambos textos se encuentran en los congresos de ambos países para su ratificación y posterior entrada en vigencia. El comercio bilateral entre Chile y Brasil, bueno, Brasil es un mega mercado súper importante para Chile, es nuestro principal socio comercial en América Latina.
y el cuarto a nivel mundial. Chile es el segundo lugar de destino de las exportaciones de Brasil en América Latina después de Argentina y es el sexto a nivel mundial. Esta es mi presentación. Cualquier consulta, duda, la podemos aclarar al final. Yo quiero darle ahora la palabra a nuestro experto en e-commerce brasileño, Gerson Rollins, director de la Cámara de Comercio de Chile-Brasil. Sí, ahí te vemos. Hola, buenas tardes. Es un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Vamos a hablar un poco del panorama del e-commerce en el mundo, en América Latina y, por supuesto, en Brasil. Nuestro objetivo acá es posicionar el e-commerce cross-border con Brasil como una gran oportunidad para los chilenos y para todo el mundo. Entonces, vamos a hablar básicamente de tres grandes temas: el e-commerce en Latinoamérica y en el mundo, el e-commerce en Brasil específicamente, y vamos a hablar sobre acerca de la oportunidad transfronteriza que es el e-commerce cross-border con Brasil. Y sí, es la versión correcta. Entonces, hablando del e-commerce en Latinoamérica y en el mundo, primeramente es importante posicionarnos acerca de la gran oportunidad. ¿Cómo debemos mirar el e-commerce en América Latina y cómo debemos entender la oportunidad de crecimiento? Porque a veces podemos pensar, bueno, el e-commerce en Brasil tiene más de 20 años, el e-commerce en América Latina tiene un boom de por lo menos 10 años. ¿Cuál es el tamaño de la oportunidad ahora? Yo me gustaría adentrar en este momento en el e-commerce. ¿Será que estoy retrasado? La respuesta es un gran sonido, no, no estamos retrasados y vamos a hablar acerca de los números. Hablar acerca de los números de dos grandes países, los líderes del e-commerce mundial, para mostrar que la oportunidad es gigante. Entonces, hablando primero de la mayor economía digital del mundo, que es China, que está en Asia-Pacífico, solo para tenernos una idea. El mayor mercadeo de e-commerce del mundo creció 30% en 2018 comparado con 2017. Entonces, la mayor economía, que es by far mucho mayor que todos los otros, aún tiene un ritmo de crecimiento en la orden de 30%. Otra cosa importante es hablar de China. El e-commerce, las ventas del e-commerce, del comercio electrónico en China, representan 18.3, casi 20% de todo el comercio en China, que es la segunda mayor economía del mundo. Entonces, mira el tamaño del e-commerce si comparado con el comercio como un todo. Es muy importante, es muy grande. Son casi 20% del faturamento de todo el comercio en China. Muy bien. Hablando del segundo mayor mercadeo de comercio electrónico del mundo, en América del Norte tenemos Estados Unidos, que es la mayor economía real del mundo, la primera, pero es la segunda economía digital. Allá, en 2018, tuvimos casi 17% de crecimiento del e-commerce. Y tenemos una impresionante participación de casi 10% del e-commerce, del faturamento del e-commerce, si comparado con el comercio como todo, que es el mayor del mundo. Y después vamos entonces mirar a América Latina. Tuvimos un excelente crecimiento promedio, casi 18% en toda la región, pero aún el e-commerce representa menos de 3% del comercio como un todo. Entonces, si
tivermos uma oportunidade de crescer percentualmente, como Estados Unidos, por exemplo, temos mais 7%, 8% de crescimento, porque ainda falta 7%, 8% de margem para que o e-commerce se represente 10% do comércio como um todo. Se mirarmos para os chinos, temos mais 27% de crescimento, de margem de crescimento em comparação com o comércio como um todo. Então, há uma oportunidade gigante de investir agora, de começar agora com nossa tienda em linha. Como os primeiros palestrantes falaram, Brasil é uma economia muito grande e hoje representamos algo como 30% do e-commerce regional. Então, 30% de todo o e-commerce em América Latina, a faturação vem de Brasil. México está mais ou menos com 20%. Então, podemos mirar que o crescimento da faturação ano após ano vem numa crescente, mesmo em los anos que tivemos uma crise econômica aguda, como falaram, a maior da história, o comércio eletrônico cresceu quase 10%. Em la verdade, em 2015, 2016, 2017, foram os dois únicos anos em la história do comércio eletrônico de Brasil que o comércio eletrônico cresceu menos de 10%, menos de dois dígitos de um ano para outro. Bueno, el e-commerce em Brasil. Hablando um pouquinho de internet, temos 70% de los brasileiros conectados à internet, algo como 127 milhões de pessoas. Estas pessoas acendem à internet basicamente por seus celulares. Então, a internet em Brasil é móvel. Claro, 50%, um pouco menos, acessam por os computadores, smart TVs muito pequeno, pero quase 100% das pessoas acessam a internet por os celulares. E os serviços mais utilizados: mobilidade, táxis e coches por apps. 32% dos 127 milhões de brasileiros usam apps de mobilidade. Películas e jogos, 28% dos 127 milhões de brasileiros utilizam entretenimento em linha, né, serviços de películas, séries de TV e jogos. E, por último, comida. 12% dos brasileiros que acessam a internet pedem comida por seus celulares e seus computadores. Hablando um pouco das categorias, das principais categorias compradas em e-commerce de Brasil. Hablando del ranking por faturação. Então, os produtos que generam mais plata. Temos, em primeiro lugar, eletrodomésticos, com quase 20%, telefonia e celulares, quase 19%, 18,2%, casa e decoração, habitação e decoração, 10%, então é uma categoria muito importante de serviços e móveis em internet de Brasil, seguido por informática, eletrônicos e os outros. A apresentação estará disponível para download e depois, quem quiser também uma apresentação extensa, porque, enfim, temos só 20 minutos para mostrar tudo, então tenho uma apresentação ampliada que só basta pedir por e-mail que ela enviarei. E hablando as principais categorias por pedidos, por quantidade de produtos vendidos, não por faturação. Então, perfumaria, cosméticos e saúde aparecem em primeiro lugar do ranking, moda e acessórios, roupas, com 13%, casa e decoração se mantém como a terceira principal, então, é a terceira que mais fatura, que mais genera dinheiro, que moneda, e também a terceira que mais vende produtos individualizados. Depois, em quarto, temos eletrodomésticos, e livros e assinaturas, e os outros.
E cómo los brasileños ascenden a las tiendas en línea. Bien, como en todo el resto del mundo, por los motores de búsqueda y por las redes sociales. Acá tenemos un breakdown, un detalle de cómo los motores de búsqueda y las redes sociales se manifestan en cada categoría, principal categoría del e-commerce. Entonces, el sector automotivo, que es la principal categoría de Mercado Libre, por ejemplo, solo para hacer un ejemplo, Mercado Libre en Brasil es responsable por 50% del Mercado Libre del mundo todo, y la principal categoría de vendas de Mercado Libre acá en Brasil es el automotivo, son los automóviles, autopeças y así por diante. Mira, los motores de búsqueda tienen una influencia gigante en esta categoría. También tienen una influencia muy grande en autoservicios, pet shops, salud, farma, informática. Acá en casa de decoración es una medio 50-50 con las redes sociales, porque acá es una categoría muy influenciada por los digital influencers, por las personas que hablan acerca del tema en las redes sociales. Entonces tenemos una importancia muy grande de redes sociales. Esportivo, tiendas de departamento, de nuevo una fuerte influencia del motor de búsqueda, y después las categorías que las redes sociales son más fuertes, alimentos, perfumaría, ropas y bebidas, que también tienen una fuerte influencia de los digital influencers. Para tenernos una idea, como hablamos, como fue hablado a poco, algunos de los números de Brasil son países en sí. Entonces tenemos una población de 133 millones de youtubers acá, de personas, no youtubers, pero personas que son usuarios de YouTube, 130 millones de contas de Facebook, 120 millones de contas de WhatsApp, somos un campeón de audiencia en WhatsApp, 63 millones de contas de Instagram, 35 millones en LinkedIn y 18 millones de contas en Twitter. Entonces, acá podemos entender a importância das redes sociais em Brasil. Como falei, Brasil representa algo como 30% do comércio eletrônico latino, e o comércio eletrônico em Brasil é um comércio móvel. Hoje, quase 50%, 42,8% do comércio eletrônico, da faturação do comércio eletrônico vem de los smartphones, de los celulares, e a curva de crescimento é extremamente exponencial. Então, teníamos algo como 0,1% em enero de 2011, em enero de 2019 chegamos a 42,8% e certamente estamos chegando a 50% e transpassando este número. Então, se entendermos que 50% do e-commerce em Brasil hoje, 2020, já é móvel, podemos falar que só por conta de Brasil, 16%, 15% do e-commerce de Latinoamérica é móvel. Então, na primeira informação super importante, uma dica para vocês que gostariam vender para brasileiros, sua tienda tem que ser mobile first. Tem que ter uma excelente experiência para os usuários móveis, porque essa será por lo menos 50% de sua audiência em la web de Brasil. Hablando del mobile e-commerce e dos apps móveis, vamos falar acerca de la importância de las grandes categorias móveis em Brasil. Então, como falei, 120 milhões de brasileiros têm WhatsApp e Telegram também. Telegram é muito forte acá. Eu penso que é o segundo país do mundo onde Telegram é mais importante, perdendo solo para a Rússia, porque, sim, é uma ferramenta russa. 96% das pessoas que usam internet usam apps, usam apps de comunicação. 97% redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. 88%
ascendem ao entretenimento e vídeos de apps, 57% games, 72% hacen compras em linha por meio de apps, 62% são usuários de Deezer e Spotify, 79% del Waze, quase 50% dos brasileiros são usuários de internet de mobile banking, internet banking por os celulares, é um número muito grande. 14% são usuários de Tinder, teria que ter Tinder acá, por suposto. 21% usam apps de saúde e fitness. E o que lo hacemos bem? Né? Quais são os números mais importantes que temos que mirar quando nos gostaria de entender Brasil como uma economia digital, onde me gostaria de inversionar e vender para os brasileiros? Somos na novena economia mundial, como hablado, 2,3 mil bilhões de PBI, uma população de 210 milhões de pessoas, mais de 127 milhões de usuários de internet, algo como 75, 74% da população, mais de 62 milhões de pessoas que compram por la internet. Mira, 62 milhões de brasileiros fazem compras por la internet por lo menos uma vez por mês. Dos números de redes sociais já falamos, e também é importante mirar que Brasil é o 10º mercado mais grande de e-commerce do mundo. Então, nós estamos entre os top 10, as top 10 maiores economias digitais do mundo, somos a 10ª. Hablando um pouquinho de meios de pago, acá nós temos uma confiança muito grande em e-commerce. O e-commerce de Brasil é pré-pago, é pago por tarjeta de crédito, é pago por boleto, que é um meio de pago que eu recebo em checkout e vou a meu banco em linha e hago o pago. Então, 80% de todo o e-commerce de Brasil é pago com tarjeta de crédito. Se não aceito tarjeta de crédito, em Brasil não existe. É 20% com boleto, que é um meio de pago muito simples de implementar. Acá temos um montão de provedores de fintechs, de provedores de meio de pago, que também são muito simples de integrar a sua tienda. E lá a informação acá é, dica, se não aceito, se não tenho um checkout que aceita pago em linha, eu não existo. Se eu não aceito tarjeta de crédito, também não existo. Se eu não aceito boleto, perco 30, 20% da venda. Outra importante dica acá é, quantos mais meios de pago aceito, maior é minha conversão, maior será minha venda em el fim del dia. O que hacemos bem? Temos um ecossistema local de e-commerce muito grande, muito maduro, muitas empresas brasileiras e estrangeiras que permitem que eu pueda abrir minha tenda muito rapidamente e tenha todos os serviços necessários para operar em Brasil. Então, em hospedagem, hosting, temos Wallhost, Local Web, são duas empresas brasileiras muito grandes. Em web marketing, temos Mercado Libre, Buscapé, Wall e Google, por supuesto. Marketplaces. Os marketplaces são muito fortes e muito importantes acá em Brasil. Mercado Livre, de novo. Mercado Livre é o maior e-commerce de Brasil. Temos Amazon muito forte acá, pero B2W, que é Submarino e Americanas.com, que é o maior e-commerce depois de Mercado Livre. Via Varejo, que é as Casas Bahia e Ponto Frio, e Magazine Luiza. Acá temos os líderes de e-commerce em Brasil, todos eles têm marketplace. Ou seja, os 5, 6 líderes de e-commerce permitem que tu tenha uma tenda dentro de seus marketplaces, que é muito importante para generar tráfego e fazer vendas em fim do dia. Em logística, temos... E agora? Aí está. Muito bem. Então, temos um operador de governo logístico, são os Correios,
que tienen una operación muy fuerte, muy importante, principalmente para las pymes en línea. Tienen un proyecto muy interesante de cross-border, se llama Exporta Fácil y Importa Fácil, pero los correos se quedaron un poco malos en los últimos años por conta de la crisis gubernamental y así, entonces estamos esperando una privatización, pero de cualquier forma es un operador muy importante y para las pymes es de longe es o maior operador logístico de e-commerce em Brasil. Os maiores operadores logísticos privados, né, as empresas, são Total Express e Direct Express, são empresas que também atendem ao comércio eletrônico com muita força. Temos, claro, as americanas, FedEx, DHL, DHL e UPS. E acá, gostaria de falar de mais uma dica. O Brasil é um país continental, muito grande, muito extenso. A logística é complexa e cara. Então, é muito importante mirar com muito cuidado e muito carinho a questão logística, porque seu parceiro logístico pode ser a diferença entre sucesso e insucesso acá. Meios de pago, temos um montão de empresas de meio de pago, brasileiras, latinas, americanas, europeias. Temos a Caadin, que é europeia, Braspag, que é brasileira, Ingenico ePay, que é francesa, Mercado Pago do Mercado Livre, PagSeguro brasileira, PayPal americana, PayU, que é uma empresa colombiana que foi comprada por uma multinacional de África do Sul. Então, é uma multinacional de África do Sul. Stone é uma empresa brasileira. Wirecard, que era Moip, que foi comprada por uma alemã, Wirecard. Então, temos um montão de possibilidades. Todas as empresas são muito boas. Acá, a dica é mirarem as taxas mais agressivas. Quem cobra menos por la taxa de transação, porque a qualidade de serviços são muito parecidos. E, falando de análise de risco e antifraude, temos um líder brasileiro acá, ClearSale, representa mais de 80% de antifraude do Brasil. É uma empresa muito forte, tem oficinas em vários países da América Latina, nos Estados Unidos. Também temos Visa CyberSource, Conduto é uma outra empresa brasileira muito boa, e vários meios de pago também têm serviços de antifraude dentro do paquete de transação, enfim, do paquete de meio de pago. Falando da oportunidade de cross-border, acá temos uma referência a Fernando Pessoa, navegar é preciso, e só um mapa mundial. Então, Forrester Research ha hecho uma pesquisa la oportunidade de comer cross-border no mundo, e esta pesquisa do mundo já apareceram em radar México, Argentina e Brasil, pero acá podemos mirar o tamanho da oportunidade se compararmos 2014 com 2018. Então, acá é só cross-border, só e-commerce cross-border. Cresceu quase 50% em 4 anos, na Inglaterra, mais 50%, na Alemanha, idem. China é um outro planeta, né? O planeta China cresceu 150% o cross-border. Não temos um breakdown de C2C, que é country to country, pero mira que tivemos 100% de crescimento em México, incluso C2C, 100% de crescimento em Argentina e 50% de crescimento em Brasil. Então, acá temos uma ideia de como o mundo já está mirando o e-commerce cross-border em vários líderes latino-americanos. Acá é um número muito interessante.
a Forrester he hecho una pesquisa preguntando lo seguinte: ¿usted ya ha comprado un producto físico en línea fuera de su país? Y el promedio global fue que 82% hablaron sí, respondieron sí, siendo los respondentes de América Latina todavía mayor que los respondentes de América del Norte, por ejemplo. ¿Por qué hablamos que Brasil es un país grande? ¿Por qué debía considerar Brasil como un parceiro, como un mercado importante para vender mis productos y mis servicios también por la internet? Si dividirmos los mayores países en 3 grandes grupos, países com um área de mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, países com PBI maior que 600 mil milhões de dólares e países com população maior que 150 milhões de habitantes, iniciarmos uma intersecção em esses 3 grupos de países, solo 3 fazem parte dos 3 grupos: Brasil, China e Estados Unidos. Entonces, sí, Brasil es importante, no solo ahora, pero después en el medio plazo, en el corto, medio y largo plazo, porque se quedará creciendo, se amadureciendo y cada vez más será un mercadeo digital importante para mis empresas. Bien, hablando un poquito de la asociación Brasil-Chile, né, fue muy bien hablado por María, pero em 2018, Chile se quedó el segundo principal socio comercial de Brasil para las exportaciones brasileiras en Latinoamérica. En 2019, Chile se colocó como el sexto principal mercadeo para productos brasileiros y en todo el mundo. Entonces, Brasil mira Chile como sendo um importantíssimo parceiro comercial. E esta parceria vai evoluir cada vez mais. Principais sítios e categorias internacionais. Me gostaria de vender para Brasil. Acá temos os benchmarks que precisamos mirar. Então, o primeiro disparado é um chino, AliExpress, com 51% de participação em 2018. Wish, americano, 41%, Amazon.com. Mira, nós temos Amazon.com.br acá, pero não tem todos os produtos, obviamente, que tem a Amazon dos Estados Unidos. Representa 25% das importações brasileiras. eBay, e depois com 14%, e depois os menores. Que categorias nós compramos em Brasil? Quando hablamos de cross-border, o que eu compro fora de Brasil por la internet? Moda e acessórios e eletrônicos são as principais categorias, perfumaria, cosméticos e saúde, casa e decoração, como não poderia deixar de ser, é a quarta mais importante, telefonia celular, informática, juegos, acessórios automotivos, esporte e lazer e joalheria. Que conselhos são muito importantes para as empresas exportarem a Brasil, principalmente as empresas em linha, as empresas que gostariam de atender brasileiros por la internet. Como hablado há pouco, temos 2 grandes barreiras acá que têm que ser tratadas com muito foco, que são os impostos e a logística. Os impostos e tarifas acá são muito altos e complexos. Então, é muito importante ter uma muito boa oficina de contabilidade. Acá, só para termos um exemplo, Amazon tentou vir para o Brasil 3 vezes. E a primeira e a segunda, começou o estudo, começou o processo e deu rollback por conta de logística e impostos. Só na terceira tentativa, que há 2 ou 3 anos, mais ou menos, que a Amazon começou a operar aqui em Brasília. Começou por serviços, por Amazon Web Services, e depois começou a vender, produtos físicos. A logística acá também é cara e complexa. Nós, de novo, temos um país continental, um país muito grande, um país com
que o modal logístico mais importante é o rodoviário, que é caro, que é malo. Então, assim como uma boa oficina de contabilidade, acá a dica é a seguinte, o conselho é o seguinte: contrate o melhor parceiro logístico possível, né? Tenha mais de um. Quem tem um, não tem nenhum. Então, haga parcerias com Correios, haga parcerias ou com Direct Express ou com Total Express, que são as principais operadoras logísticas privadas em Brasil, que atendem em e-commerce. Uma questão importante é que nem todos os operadores logísticos atendem todas as cidades, todos os municípios em Brasil. Temos 5.700 picos cidades aqui em Brasil. Temos um montão de cidades. E 70% dos 5.700 picos temos um Pareto acá muito importante. 80% das cidades fazem muito pouco comércio eletrônico e 20% fazem toda a faturação. Pero eu tenho que decidir. Vou atender a todo o Brasil? Vou atender só a 20% da cidade? Em la hora que decidir quantas e quais cidades vou atender, eu tenho que saber se meu operador logístico atende a essas cidades. Correios atende a 100% das cidades brasileiras, até porque hoje é uma operação governamental. Eu não sei se irá continuar atendendo 100% de los municípios, das cidades, depois da privatização. Para termos uma ideia, uma das possíveis empresas a comprar Correios, já analisou, está analisando, é a Amazon. Lá em relação com os marketplaces, é muito importante acá em Brasil. Como falei, Mercado Libre é o eBay de Brasil. Tudo bem, é uma empresa de Argentina, mas acá é como se fosse o eBay, porque então, esse é o maior comércio eletrônico, o comércio eletrônico mais grande. Só para termos uma ideia, só o Mercado Livre recebe 55 milhões de visitantes por mês. Então, e falando um pouco de vinho, por exemplo, né? Estava fazendo pesquisas para falar com vocês e falando com a tienda de la Cade, a tenda em Cade, que onde compro vinhos acá, certamente vinhos chilenos. Eu compro um pouco de argentinos também, mas me gustam mais chilenos. Eles me falaram algo que não sabia porque não havia perguntado ainda. Eles não têm tenda em linha, pero vendem em linha e vendem dentro do Mercado Livre. Tem uma tienda dentro do marketplace do Mercado Livre, como é uma tienda chica de CAD, para vender produtos, vinhos, né, botellas, para outras cidades, outros estados do Brasil, fazem por meio do Mercado Livre. E como lo fazem? Tem um estoque, né, de vinhos, de botellas, dentro do Mercado Livre, que também tem seu operador logístico. Acá se chama Mercado Envios, e que faz toda a transação. Tem Mercado Pago, então vocês têm meio de pago, tem Mercado Envios, faz a logística e também o estoque. Outra questão super importante de se mirar, principalmente agora, nesse momento de pandemia, é a cotização do real, nossa moeda, que está flutuando muito e se perdeu muito valor se comparado ao dólar. E o coronavírus é um desafio ou uma oportunidade para as tendas em linha? Acá em Brasil, uma oportunidade. Se mirarmos, né, qual foi o câmbio de tempo e dinheiro gasto por los consumidores brasileiros em la internet depois do Covid? 161% mais consumidores fizeram compras em supermercado em linha cá em Brasil. Mas 80% de consumidores
estão utilizando os meios, o entretenimento em linha e jogos acá. Mas 32% de las compras em telecom, né, aparelhos celulares e telefones. Tivemos mais 15% de vendas eletrônicos por e-commerce acá em Brasil depois do Covid. E, claro, temos também quem sofreu. Acá é o desafio. Pero é o mesmo em todo o mundo. E também não é só em e-commerce. Fora do e-commerce, turismo e eventos também se quedaram muito malos. 56% menos vendas de turismo, 57% menos vendas de eventos. E Covid é um... Perfeito. Então, como falei, acá temos el ranking de quem cresceu e quem diminuiu em Covid. E acá, né, falamos especificamente do impacto do Covid em el conteúdo digital, jogos e streaming. Então, mas o streaming media cresceu 16% em la internet, em e-commerce em Brasil, depois do Covid, e os jogos cresceram 41%. Hablando de Argentina, tivemos também um crescimento incrível, 82% em conteúdo digital, 23% em streaming media. Hablando de Chile, também tivemos crescimentos. Em la semana depois do início da quarentena, mais 119% de vendas. Claro que as fraudes também aumentam, é um crescimento proporcional, infelizmente, desgraciadamente, em todo o mundo. Cresceu as vendas, crescem as fraudes, por isso é muito importante um serviço antifraude. Acá, se você abrir uma tienda em linha sem fraude, você vai se rala em uma semana por conta das fraudes, é certo. Hablando dos perdedores, em Latam, menos 32% de vendas de comida em restaurantes, menos 42% de cinemas, de ingressos de cinema por la internet. Hablando um pouquinho mais de números, então, os 20 dias antes do Covid, 20 dias nós tivemos um crescimento de 5,7 mil milhões de reais em e-commerce em Brasil, em los 20 dias pré-Covid. Então, a quarentena começou acá mais ou menos o dia 16, 17 de março. Tivemos um crescimento expressivo, então a faturação se quedou 7,4%, desculpa, foi 7,4 mil milhões de reais, e acá, então, a comparação do pós-Covid, os 20 dias depois do início da quarentena, que se começou a 15, 16 de março, então, os 20 dias pós-Covid, se comparados com os 20 dias antes da quarentena, o crescimento foi absurdo, de 48,3%, e se compararmos o crescimento da faturação, 8,4 mil milhões de reais, com pós-Covid, com pré-Covid, tivemos quase 15%. Qual é o detalhe desse crescimento? 45% da contribuição, aí se comparado 2020 com 19, né? Nós tivemos um crescimento de 45% em los pedidos, ou seja, os produtos vendidos em quantidade unitária cresceram quase 50% se compararmos esse março-abril 2020 com março-abril 2019. E também o ticket médio cresceu 3%. Well, muito bem. Esse era um pouquinho do que me gostaria de falar. Desculpa ter traspassado 11 minutos de mi tempo combinado, pero como falei para vocês, nós hicimos um treinamento, né, um teste de apresentação grande na semana passada, e eu me quedei 1h30 falando. Então, Te apasiona. se lhe gostarem de ter a apresentação estendida, por favor, podem mandar um e-mail, gerson.rolim@gmail.com, eu envio com prazer. Era isto um pouco que me gostaria de falar. Sigam mis contactos.
Um abraço.